E aí, boneco na área. E hoje eu vou contar mais uma história pra vocês. Não se esqueçam, hein, de colocar o fone de ouvido, porque fica mais legal. Enquanto papai e mamãe trabalham, boneco Ney conta uma história pra vocês. Quando o faraó, governante do Egito, viu quantos hebreus havia em sua terra, ele percebeu que eles eram bem mais fortes que os egípcios. Então, ele achou melhor dominar esse povo e fazer deles escravos. Então, eles foram forçados a trabalhar de noite, debaixo de sol. Mas mesmo assim, o faraó ficava pensando, sabe aquela pulga atrás da orelha? Ele via que os hebreus, eles cresciam muito fortes, eles nasciam muito rápido também. Então ele pensou, bom, eu acho melhor eu dar um jeito nisso, porque esses bebês, esses meninos, eles estão nascendo muito fortes e eles vão dominar a nossa nação. É melhor a gente fazer alguma coisa. Então, com muita maldade, ele ordenou que os soldados matassem todos os bebês nascidos que fossem meninos. Joquebede, mãe de Moisés, foi muito esperta e fez um grande cesto de junco e deixou o bebê ali dentro e foi colocá-lo ali com uma mantinha bem legal, vermelhinha, e colocou a Miriam para ficar observando o caminho que esse cesto ia fazer no rio. Então, ele foi encontrado pela filha de Faraó e ela decidiu adotá-lo. Com isso, Moisés foi educado no palácio. Mas ele fugiu do Egito muitos anos depois e ele conseguiu um trabalho cuidando de umas ovelhinhas lá no deserto. Moisés estava passeando com as ovelhinhas para lá e para cá, embaixo daquele sol escaldante, e certo dia ele viu um arbusto que estava pegando fogo. Mas enquanto ele olhava aquele arbusto, ele pensava, puxa vida, mas por que esse arbusto pega fogo, mas ele não faz nada com as folhas continuam intactas. Então, curiosamente, ele se aproximou e algo muito inesperado aconteceu. A voz de Deus, uma voz estrondosa, falou diretamente com ele daquele arbusto e disse: tenho visto como meu povo sofre como escravo. Vá ao Egito e diga ao faraó que os deixe partir. Mas Moisés sentiu muito medo e ele achou que Faraó não ouviria. Então Deus disse a Moisés que jogasse a sua vara de madeira no chão e ela se tornou uma cobrona, uma serpente. E ele assustou com aquilo. Então Deus lhe disse para pegar a serpente pela cauda. E ela, assombrosamente, voltou a ser uma vara de madeira de novo. Então, embora Deus tenha mostrado a Moisés esse sinal para ajudar a confiar nele, Moisés ainda continuou com medo. Então Deus precisou dar a Moisés um outro sinal. E ele disse para ele colocar a sua mão dentro da sua túnica. E quando ele a retirou, ela estava toda branca, com uma terrível doença de pele chamada lepra. Então Moisés colocou sua mão de volta em sua túnica e retirou novamente. E ela não mais tinha lepra. Moisés ele teve muito medo de ir a Faraó e ele inventou uma desculpa. Sabe aquela desculpinha que você dá para seu pai, para sua mãe, quando você não quer fazer alguma coisa que não é tão legal? Então ele colocou essa desculpa falando que ele não era muito bom em falar. Então, Deus disse que levasse seu irmão Arão consigo. Deus falou: Moisés, então leva o seu irmão Arão consigo. Ele vai encontrar com você no deserto. E foi assim que Moisés e Arão viajaram juntos para o Egito e disseram ao faraó que Deus ordenara: deixe meu povo ir. Mas Faraó é muito teimoso e ele não queria perder, obviamente, seus escravos e respondeu: não, eu não deixo. Deus decidiu enviar pragas ao Egito para mostrar que ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele disse a Arão para levantar sua vara sobre o rio Nilo e toda aquela água se tornou vermelhinha como sangue. Os peixes, eles ficaram cheirando mal, morreram. E a água parou totalmente, mas Faraó continuou a recusar a permitir que os escravos hebreus fossem embora. Ele não deixava os escravos ir embora de jeito nenhum. Então, Deus enviou mais uma praga, a praga das rãs. Havia rãs pulando para tudo quanto é lado. Mas Faraó, adivinha só,
não deixou os escravos hebreus irem embora, recusou novamente. E depois dessa praga das rãs, Deus enviou como uma nuvem de muitos pequenos insetos chamados piolhos. Aquele insetinho que dá aquela coceirinha na cabeça, sabe? Nossa, até os mágicos do faraó sabiam que somente Deus tinha esse poder de fazer isso, e no entanto o faraó ainda se recusou de novo a deixar os escravos partirem. Deus enviou uma quarta praga, moscas. As moscas vieram em enxames ao redor do palácio do faraó e dos egípcios, mas elas não se aproximaram de jeito nenhum dos escravos hebreus. Porém, ele deixou os escravos hebreus irem embora. Mesmo assim, nada, não deixou. Novamente, mais uma praga. Dessa vez, Deus enviou uma praga para os cavalos, jumentos, bois, ovelhas, cabritos que pertenciam aos egípcios, todos os gados que pertenciam aos egípcios. Mas os animais que pertenciam aos escravos hebreus foram totalmente poupados. Porém, o faraó ainda se recusou a permitir os escravos hebreus de partirem. Horrível. Feridas purulentas apareceram na pele das pessoas e dos animais, mas o faraó, mesmo assim, foi teimoso e se recusou a deixar os escravos hebreus irem embora. E até mesmo quando Deus enviou a pior tempestade de granizo e trovões que o Egito já vira antes, o faraó não deixava que os escravos hebreus partissem. Ele era bem teimoso, viu? Assim, Deus enviou um vento leste que trouxe a praga dos gafanhotos que cobriram todo o chão, e eles comeram todas as plantações que cresciam ali no Egito. Porém, em vez de obedecer a Deus, o que ele fez de novo? Endureceu seu coração e se recusou a permitir os escravos hebreus de partirem. Por 3 dias, 3 longos dias, enquanto os escravos hebreus tinham luz, o faraó ainda se recusou a deixar os escravos hebreus irem. Terrível e última praga. À meia-noite, todos os filhos primogênitos de cada família morreriam. O mesmo aconteceria com o gado. Mas Deus disse que os hebreus deviam sacrificar um cordeiro e pintar ao redor de suas portas com o seu sangue. Todos os que viviam dentro das casas cobertas pelo sangue viveriam. Na ordem de Deus, ocupou todas as casas que tinham sangue ao redor da porta. Porém, houve choro, lamento por todo o Egito, porque os primogênitos de todos os egípcios foram encontrados mortos. O anjo da morte passou e não poupou. E por fim, diante desse lamento e luto, o faraó sabia que ele não tinha poder para dizer mais não a Deus, e ele disse a Moisés que os escravos hebreus poderiam ser libertados. Foi assim a história de libertação dos escravos hebreus, e eles ficaram prontinhos para partir, arrumaram todas as suas malas, e os egípcios até lhes deram presentes para enviá-los em sua jornada. Assim, eles se dirigiram para a terra que Deus prometera lhes dar. E eles foram muito felizes. A terra que mana leite e mel. Crianças, o Boneco Ney vai ficando por aqui com a série Histórias Bíblicas do Boneco. E na próxima, nós vamos fazer também historinhas, uma playlist nova aí com historinhas do boneco. E a mansão dos monstrinhos está em andamento, hein? Fiquem ligadinhos. Fui!